queridas amigas, queridos amigos, boa noite. O tema da nossa palestra de hoje é iluminação interior. Vamos iniciar então a nossa palestra fazendo uma viagem no tempo, retornando para o século 6 a.C., quando um homem caminhava em direção a uma figueira, pensando em sua vida, em suas ocorrências, em suas dificuldades, em seu entendimento sobre a própria existência. Naquele momento, 5 de seus discípulos já haviam abandonado, por causa da prática do ascetismo, que inclusive é condenada pelo Espiritismo, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente, o verdadeiro silício. Aquele homem, o nome era chamado Siddhartha Gautama, que muitos conhecem. Sentou-se então ao pé de uma figueira e iniciou uma viagem dificílima, uma viagem que tentamos fazer diariamente, que tememos, a viagem interior. Fechou os olhos, acerenou-se e adentrou em si mesmo. Naquele momento, então, começou a perceber coisas diferentes. Até que então surge-lhe uma luz, algo de novo. Percebe que não é mais o mesmo, que é diferente. Percebe que faz parte de um universo, que todas as criaturas, que toda a criação divina, tudo está interligado. Que ele não é somente mais ele, mas que em si existe a presença de Deus, que ele verifica na natureza, desenvolvendo então um dos maiores ensinamentos de Buda, que é a compaixão pelo próximo. Esse é o nome então que ele passa a ser conhecido, Buda. Buda, que significa o desperto. Todos nós buscamos fazer esse olhar interior, porque nos é necessário. As vicissitudes nos trazem essa necessidade. As dificuldades, em certas situações, teimamos em tomarmos a mesma postura, até o momento em que a vida nos mostra que não há mais outro caminho. E isso nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. E quando pensamos a respeito de nós, a pergunta primeira é de onde viemos. Porque pensamos de onde viemos, onde estamos, qual é o nosso propósito e para onde iremos. Isso faz parte da nossa iluminação interior. E na questão primeira do Livro dos Espíritos, temos que a origem de tudo está em Deus, que é a inteligência suprema. E já na questão 27, os Espíritos esclarecem que Deus cria essencialmente duas coisas. Uma que é o fluido universal, ou fluido cósmico universal, e esta outra criação de Deus é o princípio inteligente, também conhecido como princípio espiritual. Do fluido cósmico universal, nós temos a origem do princípio vital, que anima a vida, e o perispírito, que reveste o espírito de uma forma mais simplista. E desse fluido cósmico universal também se origina tudo que existe no universo, à exceção daquilo que se origina do princípio inteligente, que é o princípio inteligente individualizado, ou o espírito, como nós conhecemos. Desse processo do princípio inteligente até o princípio inteligente individualizado, decorrem aproximadamente, segundo o Espírito André Luiz em Evolução em Dois Mundos, 15 milhões de séculos. Então, às vezes pensamos a respeito de nós mesmos, nós nos originamos do princípio inteligente, nós, espíritos. Levamos 15 milhões de séculos para chegar até uma forma inteligente, com consciência, com pensamento contínuo, com possibilidade do livre-arbítrio.
De lá para cá, desses 15 milhões de séculos para cá, decorreram aproximadamente 200 mil anos. É pouco. É muito pouco comparado com os 15 milhões de séculos. E às vezes temos uma postura um pouco até, não digo inadequada, mas exigente demais conosco, porque exigimos algo que ainda não temos a condição de oferecer, porque não nos desenvolvemos tanto. Nos comparamos com Jesus, por exemplo. Às vezes a situação que se apresenta para nós é muito difícil. Eu falo isso pessoalmente, na minha experiência. E eu penso, como é que Jesus faria? E aí vem a conclusão. Eu não tenho condições de fazer como Jesus fazia ainda. Eu não tenho essa condição. Mas como será que Chico fazia? Vai ficar mais fácil. Isso até estava comentando com uma colega outro dia. Como é que será que Chico faria nessa situação? Começa a ficar mais fácil. Exigimos de nós mesmos algo que às vezes estamos impossibilitados de fazermos. Mas chegaremos à perfeição. Nesses 200 mil anos evoluímos muito. E aí então, pensando na evolução do princípio inteligente, vem o ensinamento de Leon Denis, que diz que esse princípio inteligente, esse psiquismo, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Essa é a nossa situação, como princípio inteligente já evoluído na forma espiritual. E, conforme o espírito Joana de Ângeles, o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. O ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Vem duas orientações, dois esclarecimentos interessantes. Uma delas é que nós somos nossa própria mente. E outra, uma segunda frase em continuidade, que vem até de uma forma consoladora, dizendo que nós sempre vamos evoluir e que nós temos que trabalhar sem cessar, aceitando quem nós somos e trabalhando então, percebendo as nossas dificuldades, analisando os nossos verdadeiros propósitos. Esse é um exercício para a iluminação interior. E vamos então entender um pouco mais a respeito da nossa mente, porque a nossa mente é muito complexa. Inclusive a psicanálise, a partir de Freud, faz diversas colocações a respeito da nossa mente. E o nosso propósito aqui não é fazer uma análise psicanalítica, até porque não é a minha competência isso, mas o Espiritismo aborda muito essas questões da mente, da evolução intelectual, psíquica, utilizando os mesmos termos. Então, na evolução do psiquismo, temos ainda a colocação de que, até em analogia às colocações de Leon Denis, depois do sono sem sonhos, sono com sonhos, sono desperto, que é na situação onde a maioria de nós se encontra, a transcendência do eu, que já tem mais similaridade com o Buda, quando ele se liberta do próprio ego e começa a perceber o que lhe rodeia, porque nós temos o hábito de tentarmos nos proteger e vermos o mundo a partir de nós mesmos. Então a evolução nossa espiritual e intelectual e psíquica se dá na transcendência do eu a partir do ponto onde estamos. Até então a consciência cósmica, ou também conhecida como consciência crística, que é uma consciência muito mais ampla. Então Freud, ele fez uma divisão, tentando conhecer a mente. Ele começou a fazer uma divisão da mente como se ela pudesse ser dividida em regiões. E aí ele colocou então o consciente, o pré-consciente, ou subconsciente como alguns conhecem, e o inconsciente. Esses três itens aqui são da teoria topográfica, os outros não pertencem, mas estão relacionados. E aí fazemos uma análise então, a respeito de nós mesmos, da nossa mente. Porque a nossa mente possui consciente,
o pré-consciente e o inconsciente. Nós queremos saber, então, quem somos, afinal? Nós somos tudo isso. E tudo isso, muitas vezes, em conflito. O consciente, conforme o Livro dos Espíritos, a questão 621, é onde está a lei divina. Todos nós temos a lei divina em nós mesmos, na nossa consciência. O consciente também é interpretado como a parte da nossa mente que percebe a realidade, percebe as coisas. A forma como nos relacionamos com o meio é através do consciente. Consciente também pode ser considerado tudo aquilo que passa via a córtex cerebral e é então passível de raciocínio. Aí nós temos então o pré-consciente, que guarda uma relação mais direta com o inconsciente e que traz conteúdos do inconsciente para o consciente. E antes de Freud não se acreditava muito nessa questão do inconsciente, porque se ele não pode ser analisado e interpretado, como que ele existe? E Freud mostrou que o inconsciente existe. O Espiritismo afirma também que a maior parte dos conteúdos da nossa mente e do que somos está no inconsciente. E aí que entram os grandes conflitos que temos a respeito de nós mesmos. Porque parece que a cada dia acabamos conhecendo um pouco mais de nós mesmos, surpreendendo-nos com certas atitudes. Atitudes, às vezes, que queremos rechaçar, porque não correspondem mais ao que o nosso consciente nos mostra, mas que ainda persistem em atuar em nós, por fazerem parte da nossa mente, que é o inconsciente, onde estão guardados, por exemplo, os registros das outras vidas. Nesses 15 milhões de séculos, o que eu guardo hoje em minha mente? Pouco. Basicamente, o que eu me recordo desta minha reencarnação. E volta e meia, então, vem aqueles impulsos que acabam nos levando a tomar certas atitudes incompreensíveis porque vêm do inconsciente. Relacionado ao consciente está o ego, relacionado ao inconsciente está o id. E uma evolução do consciente é o superconsciente. Todos nós, num exercício de meditação, de reflexão, podemos chegar ao superconsciente, que é onde estão guardados, então, as matrizes que nos revelam quais os verdadeiros propósitos da nossa existência. E aí depois Freud dividiu também a mente dentro de uma teoria estrutural, vendo como tudo se organizava e se relacionava. E aí então tem o id e tem o superego. No id estão, principalmente, para a nossa análise, os pulsões, que também são conhecidos como os impulsos inconscientes. Os impulsos de vida, os impulsos de morte, os impulsos sexuais. São impulsos. E no superego, está, vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada, os conteúdos repressores às nossas ações. É como se aqui existisse a presença do pai que repreende o filho. E o ego fica no meio. O ego ele fica lidando com aquilo que vem do inconsciente e que o impulsiona, muitas vezes de forma instintiva, e lida com o superego. E o ego tem a ver com a representação que temos de nós mesmos. Então vivemos nessa situação, tentando equilibrar os conteúdos de nossa mente, de nossas tendências, com o ego. Mas o ego, somente o ego, não representa nós mesmos. Então quem que nós somos, afinal? Quem que eu sou? O Espiritismo nos diz que nós somos espírito. Um espírito com perispírito e, quando reencarnados, com um corpo físico, um corpo material orgânico. De forma que o corpo
material, ele é o espelho do perispírito, assim como o perispírito é o espelho do espírito. Olhando para nós, para o nosso corpo físico, dá para ter uma ideia muito breve, muito sucinta, e que não define o que realmente somos. Mas partindo desse conhecimento de que somos espírito, torna-se mais fácil o nosso progresso, a nossa iluminação interior. E somos espíritos que progridem. Nós temos as ordens e classes de espíritos que está em O Livro dos Espíritos. E ali então os espíritos colocam de uma forma muito sucinta, muito breve, uma divisão dos espíritos conforme a evolução. E colocam que na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. E aí colocam as classes, né, dentro dessa ordem, de espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Aí falando já dentro de uma característica de espírito dentro de uma reunião mediúnica. Pelo comportamento. Na segunda ordem, temos os bons espíritos, que são os espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, superiores. Aqueles que tiverem interesse em aprender mais a respeito, isso está bem descrito no Livro dos Espíritos. E na primeira ordem estão os espíritos puros. Onde é que será que nós estamos? Porque fazendo um exercício de reflexão a respeito de si, é interessante sabermos onde estamos. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, porque estamos num mundo de provas e expiações. Mas algo muito consolador é que muitos de nós ainda experimentarão um mundo de regeneração. Não pensamos muito nisso, mas o nosso mundo está se tornando um mundo de regeneração. Os mais jovens vão experimentar isso, vão experimentar o que é, pelo menos o princípio de um mundo mais justo, sem tantas desigualdades, sem fome, sem as dificuldades financeiras, sem doenças. Muitos ainda vão experimentar o princípio disso. E o importante é que, para estar num mundo de regeneração, não é necessário que sejamos todos nós benévolos, sábios de sabedoria. Basta que sejamos bons o suficiente para que sejamos influenciados pelo bem, tendo uma tendência para o bem. Isso é colocado pelos espíritos superiores. Nesse caso aqui, os espíritos superiores, eles já reencarnam somente em situações de missão. E os espíritos puros já não reencarnam mais. Não tem mais a condição de reencarnar. Pela própria evolução, o perispírito se torna tão etéreo que fica incompatível com o corpo físico. Apesar de que eles podem se comunicar conosco. Em caráter excepcional, eles podem se comunicar com os espíritos, já nos colocaram no Livro dos Médiuns. E o nosso destino é a perfeição. Todas as faculdades, todas as aptidões se encontram em germe no espírito, desde a sua criação, mas em estado rudimentar. Nós temos todas as potencialidades em nós, mas às vezes insistimos em bloquear essas capacidades, conduzindo-nos a tendências que não nos levam a nada, que somente nos trazem mais sofrimento. E hoje, no tempo em que vivemos, esse sofrimento é ainda maior, porque o mundo está sendo impulsionado para a transformação. Então podemos perceber um equívoco que temos hoje, logo a seguir, em pouco tempo, já nos retorna, para que venhamos reparar aquilo, porque o tempo ele é emergente, e emergente numa situação a nos beneficiar, para que possamos refletir. Há anos atrás, muitos vão dizer: nossa, minha vida era tão mais tranquila, eu passava 1 ano, 2, 3, 5 anos da minha vida, parecia que era tudo a mesma coisa, até o clima, né, se a gente se lembrar. A gente tinha um verão, um outono, um inverno, uma primavera bem irregular.
mas hoje em dia parece que é tudo atribulado, que vem para nos favorecer essa situação, para que nós venhamos a progredir. Cada existência corpórea é um meio de progredir. De volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias, um horizonte moral mais dilatado, percepções mais agudas, mais delicadas, vê e compreende o que antes não via, nem compreendia. Isso é a colocação do Kardec em Obras Póstumas. Aquela imagem ali é do busto, né, de Kardec, que está no cemitério Père Lachaise, em Paris. E aí então temos dificuldades evolutivas. Todos nós temos dificuldades enormes, todos os dias temos dificuldades. E os espíritos nos esclarecem. Na nossa evolução, naquela escalada das ordens e das classes, nós vamos ter que desenvolver a moral e a parte intelectual. Vamos ter que desenvolver os dois. E às vezes temos assim dificuldade de encarar um novo desafio. Agora eu tenho que estudar de novo. Tem pessoas, por exemplo, a respeito do ESD, mas o ESD leva 4 anos, agora ele é reduzido. Acredito que em torno de 4 anos, mais ou menos, ele pode se concluir. Não sei se alguém do ESD pode me indicar com os dedos, em torno de 4 anos, né? 4 a 5 anos, aquele grupo que deseja seguir com mais tranquilidade, debatendo mais os temas. Mas 15 milhões de séculos, 200 mil anos de consciência. O que é 5 anos? 5 anos em que fazemos amigos, em que refletimos a respeito de nós mesmos. É muito pouco. Mas fora esse estudo, quais os outros que eu posso fazer para me evoluir? E dentro desses estudos, o que eu posso usar em benefício do outro? É importante. Alguns conhecimentos que adquiro podem ser mais úteis para os outros. Outros contribuem mais comigo mesmo. E agora então nós vamos passar um trechinho de 2 minutos e uns 20 segundos do Chico Xavier falando das suas dificuldades, da sua dificuldade intelectual. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo.
Então Chico tinha essa peculiaridade de falar de suas dificuldades com muito humor, porque ele tinha consciência de que as suas dificuldades eram temporárias. Isso foi no primeiro livro que ele escreveu. Mas ele sabia que ele estava sendo acompanhado pelos bons espíritos, da mesma forma que todos nós, em toda a nossa escalada evolutiva, nunca estivemos sozinhos. Nos fizemos sozinhos, muitas vezes. Quando aflitos, desesperados, indignados, revoltados, fizemos-nos sozinhos. Mas ao nosso lado estavam os bons espíritos. Nunca estivemos. Desde o princípio inteligente, mais rudimentar e mais ignorante que já fomos, nunca estivemos sozinhos. E Chico Xavier dá esse exemplo. Ele brincava e falava com humor, e isso nunca o depreciava. Agora, muitas vezes nós não queremos nos expor a certas situações para não retornarmos à condição de aprendizes, de iniciantes. Enquanto que na vida, tudo é um recomeço. Nada se interrompe. Nenhum conhecimento é suficiente, o bastante para dizer que já sabemos tudo. Os próprios espíritos, na evolução, no caso dos espíritos puros, após toda a evolução evolutiva que passaram, adquirem uma individualidade onde nenhum é igual ao outro. Apesar de terem adquirido o máximo em conhecimento, em moral, todos são diferentes, porque se propuseram a passar por situações diferentes. E cada um de nós sabe onde dói. O Espiritismo nos mostra como seguir um caminho mais ameno, mais fácil. O Espiritismo nos coloca que em nossa condição, algo fundamental para a nossa evolução interior é a caridade. Nos diz que não há salvação sem a caridade. E vamos passar então para uma parte prática da nossa iluminação interior, para que possamos sair daqui exercitando isso. Foi abreviado em BIP, o que virá a seguir, para que todos nós saímos daqui bipando, se possível. Pensando bip. Bip é algo sonoro, né? Na hora da dificuldade, bip. Na hora do silêncio, da reflexão a respeito de nós mesmos, bip. Porque se fora da caridade não há salvação, é importante sabermos o que é caridade. E Kardec perguntou para os espíritos o que é a caridade, conforme Jesus entendia. Os espíritos abreviaram a resposta em 3 palavras, que nós abreviamos em 3 letras BIP. Então, se desejamos praticar a caridade, devemos sempre nos lembrar do BIP. E se queremos amar o próximo como a nós mesmos, é importante que nos amemos e pratiquemos a caridade conosco. Será que somos caridosos conosco? E o que é BIP? Pois bem, BIP é benevolência. Será que eu sou bom comigo? Será que eu ofereço coisas boas para mim? Será que quando eu acordo, na oportunidade de um novo dia, eu vislumbro novas situações? Eu me proponho a novos desafios? Eu ajo com amor para comigo mesmo? Este é o B do BIP. O I é indulgência. Como será que eu ajo comigo quando eu me analiso? Será que eu sou muito rigoroso comigo mesmo? Será que eu me respeito nas minhas dificuldades? Será que eu estou me impondo algo que eu ainda não tenho condições? E aí então eu acabo me julgando, muitas vezes, usando até palavras, como o Espírito Joana de Ângeles disse, que o homem pode ser considerado como sua própria mente. É importante que analisemos como pensamos nós mesmos. Que palavras utilizamos mentalmente quando referimos a nós mesmos. E o P do BIP? Perdão das ofensas. Será que eu perdoo os meus erros?
Ou será que eu vivo naquele rancor, naquela amargura de não ter feito algo na minha vida há tempos atrás? Será que eu fico me mortificando porque a minha vida não é como eu gostaria, porque eu cometi um erro, sabendo ainda que a vida é um progresso incessante e que sempre haverão oportunidades de reparação e de evolução, talvez não tão fáceis como aquelas que se apresentam pela primeira vez, mas sempre haverá, e os recursos para isso também surgirão. E foi colocado ali o segredo da iluminação, um X em cima do segredo, porque o Espiritismo mostrou que não existe um segredo. Milhões de dólares se ganhou em cima de segredos. E Deus não guarda segredos. Os Espíritos nos colocaram que a consciência, a lei divina, aliás, que poderia ser o maior segredo do universo, está em nossa consciência. Desde que surgimos, já está conosco. E vamos então para um exercício do BIP. Como é que podemos exercitar o BIP? Uma das formas é através da meditação, lembrando-nos das palavras benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A outra forma é através da coragem e da fé, porque não podemos desistir, já evoluímos muito. Estamos perto de momentos melhores, mais a menos, porque temos essa oportunidade agora de construir um futuro melhor e de vivermos mais felizes agora. É importante o nosso otimismo, porque nós podemos ser felizes hoje. O trabalho, porque os Espíritos colocam que o nosso progresso, ele é filho do trabalho. Não existe progresso sem trabalho. Mas eu meditei, eu tenho coragem e fé. Eu ajo, eu utilizo esses artifícios com benevolência, com indulgência e com perdão, e prossigo. E os meus trabalhos obtêm então sucesso. Aí então, eu tenho um conjunto prático. É claro, isso não foi colocado pelos Espíritos dessa forma. Mas se formos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, as obras básicas, as obras complementares, veremos que isso está sempre presente. E que é importante que venhamos agir com amor conosco. Não há como nos iluminarmos sem amarmos. Porque não foi fácil chegar até aqui. 15 milhões de séculos, 200 mil anos de reflexão, nos tornaram o que somos hoje. E quando nos reunimos na casa espírita, é muito interessante, porque refletimos e observamos, pensamos como somos todos nós cúmplices da nossa própria evolução, em situações diversas, onde nos reencontramos, às vezes na vida social, em locais diferentes, e como todos os locais servem para o nosso progresso, são locais de progresso. E somado a tudo isso, do exercício do BIP, nós temos ainda mais uma ferramenta fundamental, importante, que nunca podemos nos esquecer, e que vamos utilizar como encerramento de nossa palestra. Que é a oração. A oração que nos foi exemplificada da forma maior pelo nosso amigo querido, que nos ama, Jesus, e que nos faz refletir a respeito de nós mesmos, que nos leva ao asserenamento, à paz, que nos tranquiliza, ameniza nossas dores físicas e morais, seja onde estivermos, em um canto de nossa casa, talvez isolados, chorando por vezes em silêncio, seja no nosso trabalho, nas ruas, porque a oração ela é instrumento para ser utilizada em todos os momentos.
ela deve estar em nós, se expressar e se irradiar de nós. E quando oramos então, pensamos em tudo aquilo que aprendemos em nossa caminhada, em nossas dificuldades, e dizemos: Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa reencarnação, pelos amigos que fizemos, que conquistamos. Obrigado, Pai, pela possibilidade de trabalhar com o recurso do corpo físico que permitiste que tivéssemos. E assim, Pai, felizes, agraciados pela Tua presença, encerramos nossa palestra de hoje, te dizendo muito obrigado e pedindo que continue conosco até os nossos lares. Que assim seja.